Olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Está começando agora o seu programa da tarde, o Sempre Juntos. Eu estarei com vocês aqui nesse período, até antes de começar, né, de começar o Teologia Descomplicado. Olha, eu invertendo os papéis aqui, gente. Bem, como foi o Natal de vocês? Como foi esse final de semana? Comente aí no chat, compartilha com a gente, porque agora segunda-feira está começando mais uma semaninha e nós estamos naquele climinha ali de ano novo, né, gente? Então, vamos começar o tema de hoje, que vai falar sobre impaciência ou sobre paciência. Como anda a sua paciência nesse final de ano, hein? Eu espero que boa, tranquila, né? Mas hoje nós teremos a ajuda do nosso reverendo Nilson Júnior para falar um pouquinho sobre esse tema, para a gente tratar isso na nossa vida, caso seja um problema, né? Mas antes de começarmos, eu gostaria de mandar um abraço bem especial para a Nayane, para a Elizabeth, para a Cláudia, o Elias, o Marcelo, que está com a gente aqui ligadinho. Eu vi vocês antes um pouquinho ali no chat comentando a EBD de hoje com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, continue aqui ligadinho com a gente. E, como sempre, nós temos uma pergunta do dia. Essa pergunta tem o propósito de fazer a gente meditar um pouquinho sobre o assunto do tema, o assunto do dia, né? O tema que será abordado. E a pergunta de hoje é: a raiz da impaciência é pecado? Essa tá fácil. Opção A, não, não, imagina. Opção B, sim. Ou opção C, depende do motivo. A gente sempre gosta de falar, ai, não, mas depende da situação. A gente sempre quer achar uma desculpa. Mas a pergunta é bem clara, né? A raiz da impaciência é pecado? Deixa a sua resposta aí. Se quiser, comente o porquê da sua resposta. Então, participe. E agora, nós vamos ao tema do dia. E eu começo fazendo aquela pergunta. Você aí que está em casa nos assistindo, é uma pessoa impaciente? Uma pessoa de pavio curto? Você é aquela pessoa que todo mundo, quando vai dar uma notícia, quando vai contar alguma história, pisa em casca de ovos, tem aquele medo na hora de falar, aquele jeitinho para dar a notícia? Ou, né, como que você reage em situações do dia a dia, tipo um trânsitozinho básico, uma fila ali despretensiosa de uma hora. Como que você reage em situações como essa? Bem, nós vamos aprender agora com o nosso reverendo Nilson Júnior essas questões aí que tiram a nossa paciência, né? Como lidar com ela e como tratar. Preste atenção, hein? A impaciência, ela é um pecado. Então, a raiz da impaciência, ela está no pecado. E, especificamente, quando a gente fala individualmente, a raiz, né, por exemplo, vamos supor que numa conversa nossa, da minha perspectiva, eu fico, obviamente, eu manifesto impaciência com alguma coisa que você fez ou falou, né? E da impaciência eu também fico irritado. A minha tendência é justificar falando, a culpa é sua. A Lídia é assim, assim, assado, e é por isso que eu não suporto, eu fico impaciente. Né? Biblicamente, não é assim que ocorre. Biblicamente, não é assim que se explica. Biblicamente, quando eu manifesto impaciência, que é um pecado, e irritabilidade, que também é um pecado, na verdade, é o meu coração. O problema é o meu coração. O contexto da nossa conversa foi o contexto onde eu fui testado, eu fui provado, ou eu fui tentado. Né? Mas, no final das contas, quando eu pequei, sou eu que pequei. E eu não posso falar assim, ó, eu só pequei por causa da Lídia. Eu só pequei por causa de fulano. Não. Existe o contexto, mas sendo pecado, eu tenho que assumir que fui eu que pequei. Então, a raiz da impaciência, ela é o pecado, a raiz da irritabilidade é o pecado, e o pecado, ele embora seja manifestado visivelmente, né, nos nossos relacionamentos, mas ele tem a sua raiz no coração do ser humano. Então, enquanto eu não entender disso, enquanto eu não entender isso, né, e aí só pela graça de Deus, isso não vai ser primeiro identificado, e se não é identificado, eu não vou nem lutar contra. Né? Então, primeiro tem que ser identificado. É um problema que eu tenho, é um problema que está fundamentado no pecado, e especificamente em mim, está fundamentado no meu coração. Não se resolve o problema da impaciência com técnicas de comunicação. Elas vão só tomar conta da capa. Né?
da superfície. Todo pecado tem o seu nascente, né, a sua fonte no coração do ser humano. E o Espírito Santo, nós dependemos da ação de Deus, do Espírito Santo, que sonda os nossos corações e transforma os nossos corações. Se isso não for feito, não existe nenhuma solução. Mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, existe sim esperança real de vencer esse e todos os pecados. Obviamente, perfeição é só lá na glória. Aqui nós vamos lutar contra isso, né? Inclusive quando você se percebe impaciente, esse é sinal da graça de Deus que quer tratar você. Boa. Então ele expõe o seu pecado, mas até eu estava lendo esses dias do Paul Tripp, né? O mesmo que expõe o seu pecado, ele não expõe para te envergonhar. Ele te expõe, mas sabendo que o que ele expõe, as feiuras que ele expõe de você, já foram cobertas pelo sangue do expositor. Né? Então ele expõe a feiura, não é para publicamente te humilhar, não. Ele expõe a sua feiura sabendo que o mesmo que expõe é aquele que também já cobriu tudo com o seu sangue, que é o Senhor Jesus Cristo. Uau, né? Que entrevista, que aula que nós tivemos ali. E eu vou até deixar a dica para você assistir esse programa na íntegra. Foi no Manhã em PP, uma entrevista ali com a Lídia Dickel e o pastor Nilson Júnior. Foi sensacional, gente. E ali já respondeu até a nossa pergunta do dia. Agora, nós vamos aproveitar que o ano está acabando, esse finalzinho de ano, né? A gente põe no papel tudo o que planejou no início do ano, o que conseguiu realizar, o que não. Esse foi um ano atípico. Todos nós sabemos que não foi um ano tão fácil. Alguns estão começando o ano de 2021 sem muita expectativa, de forma tranquila. O único plano é tomar a vacina e se ver livre, né, desse vírus de alguma forma, né, que ele suma, acabe de uma vez por todas. Talvez esse seja o plano de muitos, o desejo, o anseio. E outros estão aguardando os planos de Deus e vivendo um dia de cada vez. Mas esse é um momento muito oportuno para a gente conhecer mais de Cristo, né? Quem é Cristo? Passamos agora Natal, foi um momento extremamente oportuno, foi um momento que é para se comemorar mesmo a vinda de Cristo, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. Então, é um período que a gente já vem aprendendo mais, as pregações ensinam cada vez mais, a gente é o ano todo aprendendo, mas é um período que a gente medita mais de quem é Cristo. E agora nós vamos para um exemplo na Bíblia, onde o reverendo Nilson vai apresentar para a gente o maior exemplo de paciência, quem foi o mais paciente de toda a história. E você e eu iremos aprender agora com ele e conhecer um pouquinho mais dessa história. Em primeiro lugar, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Antes de seguir o exemplo, é ter Cristo como seu Redentor. Essa é a primeira grande verdade. Ter o Senhor Jesus Cristo, conhecer. Nós estamos numa época, né? Dezembro, época de Natal. Então, mais um contexto aí. Não existe um lugar onde não tenha contexto. Mas nós podemos aproveitar, né, essa abertura cultural para conhecer um pouco mais quem é Jesus Cristo e confiar em Cristo como nosso Redentor. E tendo Cristo como nosso Redentor, buscar segui-lo, servi-lo, e especificamente na questão da paciência, lá em 1 de Pedro 2,23, né, ele foi insultado, mas não retribuía com insulto. Ele sofria, mas não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Né? A cultura mundana chama isso de outra coisa. A Bíblia diz que isso é exemplo. Né? Cristo, quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Ele veio na sua primeira missão como um cordeiro para sofrer, ele foi perfeito. Segundo lugar, saber que às vezes é necessário, Lídia, confrontar as pessoas. Sim. Né? E quando você confronta as pessoas em amor e a pessoa ouve, glória a Deus por isso. Amém. Quando você confronta em amor uma pessoa e ela não ouve, volte-se para o primeiro ponto, que é o exemplo de Cristo. Se ela te xingar, não revide na mesma moeda. Sim. Sofra como Cristo sofreu. Porque ali você está acumulando brasas na cabeça dela e Deus tem o tempo para trabalhar na vida dela. E por fim, Lídia, terminando, eu tenho a tendência, e você também tem, todos nós temos, de ser severos com os pecados odiosos do outro, mas sermos bem tranquilos com os nossos próprios pecados. Então, que sejamos mais severos
com os nossos pecados, né, para que nós possamos também lutar contra esses pecados, né? Que nós não sejamos, eu anotei aqui, que nós não sejamos como aquele personagem das Escrituras, né? O fariseu que orou assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. Que nós não façamos essa oração, mas que possamos fazer a oração do publicano que orou, batendo no peito, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim, né? Na verdade ele orou: sê propício a mim, pecador. Se a nossa oração for essa, com sinceridade, nós vamos, pela graça de Deus, sinalizar, já estamos sinalizando que nós estamos entendendo o pecado como um pecado e buscando em Deus a força para lutar contra esse pecado, da impaciência, da irritabilidade ou de qualquer outro pecado. É bem isso, como diz o nosso reverendo Arival, é desse jeito, gente. É um exercício constante, é desafiador. Normalmente, quando a gente está um pouquinho bem ali, que está tudo mais ou menos legal, nós temos uma tendência a agir de uma forma ali que a gente esquece um pouquinho das Escrituras, do nosso exemplo do nosso Senhor e Salvador, e a gente precisa estar policiando o tempo todo. Eu lembro de uma frase que eu crescia com a minha mãe falando: orai e vigiai. E aí eu lembro que uma determinada vez, adolescente, né? E minha mãe, um monte de nãos, porque, não, filha, não é o momento. Eu falei, e ela orar e vigiar. Eu falei, mas não proibiai, né? Eu brinquei com ela, mas quando nós somos jovens ou quando nós estamos em uma determinada fase da nossa vida, nós não temos a compreensão certa de determinadas coisas. E é como o reverendo falou, você às vezes pode ter uma resposta um pouco rude do outro e não tentar se entristecer, manter a calma, porque com o tempo Deus vai operar a mudança naquela pessoa. É como ele disse, né, como brasa na cabeça, e com o tempo aquilo vai operando mudanças na vida daquela pessoa, e em algum momento, se ela vai acordar, ela vai piscar e vai falar: nossa, faz sentido tal coisa, que vergonha, ou nossa, por que eu pensei desse jeito, eu mudei, e a mudança vem, mas é no tempo de Deus. Então a gente tem que ter essa calma, tem que ter essa paciência, e não esquecer de orar pela vida daquela pessoa no qual você queira conversar, e orar por você, por essa mudança que você quer que aconteça em sua vida. Às vezes, né, nos estressamos tão rápido e a gente se entristece muitas vezes com essa atitude, mas é não desistir. Deus vai operar mudança na nossa vida conforme a gente busca. Agora é o momento de conversar com você aí, de ler seus comentários, suas mensagens que são enviadas aqui para a IPP-TV. Vamos ao quadro do Sempre Conectados. E eu começo com uma mensagem da Cris Alves para a TV, IPP-TV, para toda a programação aqui da TV. Ela escreveu: é a primeira vez que eu entro neste canal, glória a Deus por isso. Mais uma pessoa que nos conheceu passando ali e que gostou. Então, você que quer abençoar outras vidas e alcançar mais vidas também, fazer um trabalho missionário, encaminhe o link da nossa programação para um amigo, para um parente, para que eles também possam ter uma oportunidade ou ter uma experiência como essa, de conhecer esse canal e, de alguma forma, ser abençoado por ele. Nós vamos para o segundo comentário. Para o Sempre Juntos, o Leonardo Paulucci, ele está sempre aqui com a gente. Ele escreveu assim: Tainá Félix, muito boa tarde, estou acompanhando do trabalho, programação sempre edificante. Obrigada, Leonardo. Ele está ali ligadinho no trabalho e com um fonezinho aqui acompanhando a IPP-TV. E que bom que você, Leonardo, está curtindo a programação. O Sempre Juntos, né? Eu falo que a gente sempre trabalha com um tema que já foi abordado uma vez ou diversas vezes aqui no nosso canal. E a ideia é recapitular. É fazer com que esse assunto fique ali constantemente sendo lembrado e de forma bem sucinta ele venha te tocar, venha falar com você. E que, claro, havendo o interesse de se aprofundar mais, é só fazer uma pesquisa no nosso canal, que nós temos sempre um material completo para você adquirir mais conhecimento. Gente, agora vamos ficar informados de alguns acontecimentos daqui da igreja e do Brasil, do mundo, de todos os cantos. Vamos ficar informadinho agora com Sempre Informados.
Isso mesmo, e nós vamos falar, gente, tem um quadro que eu sempre tento trazer aqui, que é o Vamos Orar. Eu recebo mensagens do Portas Abertas com um pedido de oração para uma determinada região. E hoje, dia 28 de dezembro, né, segunda-feira, eles encaminharam um pedido para orar para a República Democrática do Congo. É isso mesmo. E o pedido da oração é o seguinte: para interceder pela segurança dos cristãos que vivem em áreas atacadas por extremistas islâmicos. Eles destroem casas, igrejas, escolas e saqueiam bens como alimentos e animais da população. Muito trágico, muito triste essa realidade. E o pedido é que a gente, juntos aqui, né, estejamos em oração por eles, por esse povo que se sacrificam, que entregam verdadeiramente a vida para Cristo. E a vida é essa, de perseguição, de sofrimento, de muita dor, mas, ao mesmo tempo, de muita satisfação e alegria em servir ao Senhor. Então, vamos orar por esses nossos irmãos que estão lá, passando por esse momento tão difícil. Já anote aí no seu caderninho, já deixa como uma prioridade para você. E, gente, nós vamos para o nosso desenho do dia, que o desenho do dia de hoje tem tudo a ver com o nosso tema. O amor é paciente. O amor é paciente, do Felipe Guga. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E você pode ler o capítulo completo de 1 Coríntios 13 e você refletir aí, meditar e orar esse versículo que é tão lindo. Então fica aí como sugestão para você nessa tarde, para meditar um pouquinho mais e falar com Deus a respeito desse sentimento aí que às vezes a gente tem, porque a impaciência, ela nos angustia tanto, ela nos faz sofrer. E o que todos nós queremos, muitas vezes, até mesmo quem é uma pessoa impaciente, né, busca essa paciência, busca essa tranquilidade, essa paz. E às vezes a gente não consegue alcançar sozinho, é só com a ajuda do nosso Senhor mesmo, para que haja essa mudança na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E o que bombou nas redes, calma, vocês estão preparados? Mas eu tô perguntando se vocês estão preparados, porque agora é um momento fofura. Mas é muita fofura mesmo, não tô exagerando não. Pois é, o que bombou nas redes, no Instagram, é essa foto de Alice. Ela é a netinha do nosso pastor Arival e Tárcia. A pequena Alice, né, filha da Fernanda e do Túlio Casimiro, os pais fizeram uma foto com a temática do Natal. E essa foto, nosso reverendo postou no Instagram dele e bombou. Foram muitas curtidas, muitos likes, muitos comentários e até compartilhamento. E, gente, não tem como resistir esse rostinho mais fofo do mundo. Eu tô aqui, eu tô tentando apertar essa bochechinha, muito linda essa criança. E então, se você quiser curtir esse post ou acompanhar tantos outros posts, é só entrar no Instagram do nosso reverendo, que é Arival Dias Casimiro. O Instagram dele é aberto. Lá ele posta devocionais, frases missionárias, frases do próprio livro, né, dos materiais que ele publica. Então lá você tem acesso a tudo e até pílulas de vídeos, trechinhos curtinhos, mas partes bem impactantes, que são incríveis aí para você ouvir, meditar e até compartilhar. É um conteúdo extremamente relevante e teológico. Então fica uma dica aí para você que usa as redes sociais e às vezes fica buscando uma página legal, um perfil bacana para você curtir. Vamos seguir exemplos que nos edifique de alguma forma, que nos ajude com conteúdo cristão, teológico, e ele tem. E claro, você pode nos seguir também aqui na ipp.tv e também o Instagram da IPP, que é o IP Pinheiros. Então, lá você tem acesso a fotos de cultos, tem acesso a informações, a programações futuras. É o nosso canal de comunicação também.
Então, nos siga lá e já deixa um likezinho, uma curtida, porque tem um post bem bacana do culto de Natal, que foi muito especial, e do último culto de domingo desse ano de 2020. O último culto foi incrível, mensagens que tocaram muito a vida de todos. Tivemos muitas visualizações nesse último culto. Então, vai lá no Instagram, já dá uma zapiadinha, já veja a programação completa aí, que já tem programação aí de ano novo, tem programação de conferências, fica por dentro de tudo, super atualizado lá no nosso Instagram. E nós temos a foto do nosso telespectador. Lembra que eu sempre peço para você, tira uma foto, registra um momento seu aí assistindo um culto, assistindo um programa que você goste muito. Eu recebi uma foto do Adalberto, que ele tirou um registro aí desse domingo, ó, em casinha ali, assistindo a pregação do nosso reverendo no culto das 11. E ele compartilhou com a gente esse momento. Ele, a casa dele, todos servem ao Senhor. E quando não podem estar presencialmente na igreja, eles não perdem, eles continuam ali ligadinho no culto online, em casa. E você também? Compartilha com a gente esse registro, manda uma foto, eu vou amar, nesse telefone que está aparecendo aí na tua telinha, que é o 98149-8444. Lembrando que é o 11, porque nós estamos aqui em São Paulo. Mas mande uma foto sua para mim, eu gosto de fotos. Esse programa é cheio de fotos. Por falar em fotos e que eu gosto de fotos, nós temos o quadro que é a Caixa das Lembranças. E é justamente isso. Por meio da foto, a gente reviveu um momento aí muito especial. Vamos então recordar, vamos ver o que eu preparei para você? Esse registro aí é de 2018, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho, não se desviará dele, Provérbios 22:6. Na foto, você vê ali o tio Zezinho mostrando como os sacrifícios eram feitos no Antigo Testamento e ensinamento sobre o sacrifício de Jesus para pagamento dos nossos pecados. Crie o hábito de levar os seus filhos para a EBD, gente, a Escola Bíblica Dominical. E aqui na igreja, a Escola Bíblica Dominical acontece aos domingos, às 9h40 e às 17h40. Agora nós estamos de férias, mas o ano que vem a gente retorna com essas atividades. E eu vi um comentário muito interessante a respeito do ensino sobre Jesus para as crianças. E eu ouvi eles fazendo a seguinte pergunta, né? Quando você pergunta para uma criança qual é o personagem preferido dela, da Bíblia, da história bíblica, a resposta que nós almejamos ouvir é sempre Jesus. Muitos ainda falam Davi, Samuel, apóstolo Paulo, mas a resposta que a gente quer ouvir é sempre Jesus. Porque a Bíblia, ela é repleta de histórias de Jesus, ela vem contar a história dele, o propósito dele. E é importante que a gente ensine isso para os nossos pequenos, desde novinho, para que eles cresçam com essa consciência, para que eles saibam realmente quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E é importante que vocês, por mais que ensinem as outras histórias que são importantes, nós precisamos ensinar quem é Jesus, porque ele foi o maior exemplo, não teve pecado, não foi uma pessoa impaciente, não cometeu nenhum erro, ele foi perfeito e obediente, ele foi servo, mesmo sendo rei, ele veio para nos servir enquanto ele esteve na terra. E esse é o maior exemplo que nós devemos mostrar, contar para os nossos filhos. E eu achei isso muito interessante e aí eu não podia deixar de comentar após esse post, essa caixa de lembranças, essa foto desse dia tão especial. Nós estamos chegando no final do nosso programa. E a nossa pergunta do dia, vamos responder aqui. A raiz da impaciência é pecado? Como nós aprendemos com o nosso reverendo Nilson Júnior, sim, a raiz é pecado sim. Não tem desculpa, não depende da situação. E não é algo que a gente deve se conformar e usar aquela frase, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Ou as pessoas não mudam, não tem jeito. Não podemos desistir de nós, não podemos desistir do outro. Nós podemos mudar sim. Não sou eu que vou mudar o outro e nem eu vou conseguir mudar sozinha, mas é Cristo que nos muda e a gente deve buscar. Esse é o caminho para qualquer mudança da nossa vida. Então, é importante a gente, quando for
falar com alguém, expor algo de alguma coisa errada que você esteja fazendo, a gente for confrontar, mas confrontar biblicamente. E pensar bem na hora de falar, será que eu tô falando isso, eu tô querendo exortar ela, mas é porque eu me senti ofendida e é o meu eu que quer? Ou é porque a palavra de Deus não ensina isso, eu preciso compartilhar com ela a verdade ali, né, o que é certo. E com amor. É isso que a gente tem que ter em mente sempre, tá bom? Um beijo grande pra você, fica com Deus, fique agora com Teologia Descomplicada e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!